O dia a dia das associações de bairros. A pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Boa tarde a todos e todas que estão na escuta do programa Alô Comunidade. São 14 horas e 2 minutos. Boa tarde, Aline Simões. Boa tarde, Mabel. Sejam bem-vindos todos os espectadores do nosso programa Alô Comunidade. Esta é mais uma iniciativa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com o coletivo de comunicadores populares Novos Rumos e da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. O Alô Comunidade é produzido de maneira colaborativa numa parceria inédita entre o Movimento Paraibano pela Democracia da Comunicação e uma emissora pública na Paraíba. A edição de hoje, dia 25 de março de 2017, tem a produção de Aline Simões, Mabel Dias e Fabiana Veloso, com sonoplastia de Beto Lucas. Na maior parceria de rádios comunitárias da Paraíba, estão conosco reproduzindo o Alô Comunidade em suas grades de programação as seguintes emissoras: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó, Difusora Mandacaru, Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo, Rádio Araçá FM de Cidade Mari, Rádio Umbu FM de Umbuzeiro, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunitária Nordeste FM de Guarabira, Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar, Rádio Difusora Central de Gurinhém, Rádio a Cabo Sistema CB de Comunicação em Caldas Brandão. Esse programa também é a primeira experiência paraibana de pós-rádio, porque sua gravação estará disponível logo em seguida no YouTube, juntamente com as imagens que estamos produzindo agora aqui nos estúdios da Rádio Tabajara. E durante toda a semana ele pode ser escutado novamente através dos seguintes endereços eletrônicos: radiozumbijp.blogspot.com.br, novosrumosjornalistas.blogspot.com.br, tribunadovaleonline.blogspot.com.br, blog do vavadaluz.com, diariopb.com.br. Siga também as novidades do programa Alô Comunidade pelo Twitter, @AlôComunidadePB. E no Facebook, no nosso perfil Sanhauá da Silva. Mande também uma mensagem de voz para o nosso WhatsApp, 996324990. Aqui nos nossos estúdios da Tabajara M estão as escritoras Maria Valéria Azevedo Rezende, desculpa. E é a emoção de estar aqui ao lado dessa grande escritora, premiadíssima em todo o Brasil, e da Ana Apolinário, na paraibana, que estão aqui para falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, a mulher na literatura. Exatamente, Aline. Como você falou, nós estamos com duas grandes escritoras aqui, né? Maria Valéria Rezende, que é de Santos, São Paulo, não é isso? Mas já sou paraibana mais do que... já vivi mais da metade da minha vida aqui. Desde 88 que você veio para Paraíba e ficou, né? Desde 76, eu estava no interior. 76. 88 eu vim para João Pessoa. E Ana Apolinário também, que já participou de várias coletâneas, uma delas é a Ventre Urbano, não é isso, Ana? Isso, é o Ventre Urbano, que Maria Valéria também faz parte, e várias outras escritoras, né, daqui. É uma coletânea de escritoras paraibanas, especificamente escritoras paraibanas. Certo, a gente vai conversar sobre isso e você pode, né, como a Aline falou, interagir conosco pelos telefones 3218-7928,
3214-7796 ou ainda pelo 3214-7797. Temos aqui algumas notícias para passarmos para os nossos ouvintes antes de começarmos a entrevista. No caso, mulheres que escrevem poesia, né? Lendo Mulheres Vivas, que é um blog de Estela Rosa, como ela mesma se define, uma boa caipira que curte ouvir, ler e contar histórias. É um blog bastante interessante. É Maria Valéria, Ana Polinário. Vocês conhecem esse blog da Estela Rosa? Eu já algumas vezes já o visitei. O meu problema é que eu não consigo visitar tudo de todo mundo porque eu tenho problemas de visão, então eu tenho que fazer racionamento de tela de computador. Eu vi várias pessoas compartilhando essa postagem do blog. Inclusive eu compartilhei também porque eu gostei muito. Mas não conhecia não. Passei a conhecer quando eu vi essa postagem, né? Gostei muito. Vamos começar então, assim, eu queria saber um pouquinho das meninas, já que a gente está falando sobre o blog da Estela Rosa. Ela fala muito dessa questão do machismo, né, no mundo literário, que são poucas as mulheres escritoras e as escritoras que nós temos ainda a gente ainda não conhece, porque existe um machismo muito grande nesse universo. Eu queria saber de vocês, se vocês sofreram com esse problema do machismo, se ainda sofrem hoje, e como vocês têm buscado se inserir cada vez mais na literatura e fazer com que as pessoas consumam os livros de vocês. No caso de Ana, que é a poesia, você escreve muitas poesias, né, Ana? Sim, eu já... E a Maria Valéria, que tem um universo bem vasto, que escreve livros infantis, contos, crônicas, romances. Crônica, né? Eu nunca escrevi. E aí eu queria saber de vocês, assim, como vocês enfrentaram e vêm enfrentando essa questão do machismo dentro da literatura. Olha, eu acho até difícil dizer assim que é um machismo, porque não é um machismo específico em torno da literatura. É o machismo geral que toda a vida dominou todos os campos. Sobretudo aqueles campos em que você pode aparecer como muito individualmente, assim, como estrela. E o campo da literatura era isso. Quando a Academia Brasileira de Letras tem mais de 100 anos já. Ela foi fundada só com homens, ninguém imaginava que mulher nenhuma fosse fazer parte. E quando é que foram entrar as primeiras mulheres, que até agora são uma minoria, são 4, eu acho, 4 ou 5. Foi já praticamente no século XXI que começaram, no final dos anos 80, 90, que começaram a mulheres serem eleitas para a Academia Brasileira de Letras. Então, o problema é que não é verdade que há poucas escritoras. A verdade é que há poucas publicadas. Eu tenho certeza que quase toda a família, ou que um grande número de famílias, tem guardado em alguma caixa ou em alguma gaveta os cadernos de poemas, os cadernos de contos, os cadernos de diários escritos pelas suas avós e bisavós, que estão guardados lá e que não tinham nenhuma possibilidade de publicar. Se eu fosse mais nova, né, porque com 75 a gente não pode inventar muita novidade, que não vai dar conta. Mas se eu fosse mais nova, sabe o que eu ia fazer? Uma editora para editar os cadernos das gavetas. Porque eu tenho certeza absoluta que muitas mulheres toda a vida escreveram e nem mostravam para ninguém, porque era proibido a mulher se expor. A repressão muito forte. Então, com isso, foi muito fácil se criar a ideia de que quem escreve é homem, mulher não escreve. Mulher não é capaz de escrever. Mulher é louca quando escreve, histérica. E muitas vezes, Valéria, quando a mulher publica alguma coisa, ela oculta o nome
usa outro nome, um codinome, como foi um exemplo bastante conhecido é o da escritora J.K. Rowling, do Harry que Potter, fez né? o Harry Potter por conselho, foi conselho do editor, que ela não pusesse umas iniciais e parecesse um homem, porque Isso vem em pleno demais. século XXI, né? Se bem que nesse momento está começando a haver uma virada. E vai haver uma virada grande, vocês se preparem, porque nós estamos nos preparando. Quer dizer, o mundo que se prepare, porque a gente está se preparando e está havendo um movimento de dizer, olha, no mínimo a igualdade. E depois aconteceu de que esses 4, 5 últimos anos, as mulheres têm ganho uma boa parte dos grandes prêmios literários. E isso, inclusive, gente muito jovem, com seu primeiro livro. É o caso de Ana aqui, que já inscreveu o livro em alguns concursos e também ganhou, né? Alguns prêmios e publicações. E é um destaque dessa nova literatura, né? Começando a ascender a mulher aí na literatura. No caso, Ana Apolinária, ela publicou os livros de poesia Solfejo de Eros, em 2010, o Mistrais, que foi Prêmio Literário Augusto dos Anjos, em 2014, né? E agora o mais recente, que é o Zarabatana, de 2016. Ela integra também o elenco das escritoras suicidas e a antologia de contos Ventre Urbano, né? Como é que foi você ter esse livro, ter sido premiada, né, pelo Augusto dos Anjos e também ter escrito agora o Ventre Urbano? Como é que está sendo a repercussão dessas suas publicações no mercado? É engraçado que o Mistrais, do Prêmio Literário Augusto dos Anjos, em 2014, só tinha eu de mulher. Na categoria poesia. Sério? Os outros todos eram homens. Na categoria cordel, conto. Isso já é uma grande vitória, né? Só tinha eu de mulher. E assim, eu percebo uma certa aversão dos escritores homens quando uma mulher publica. Parece que eles ficam todos, assim... Como é que se diz? Com medo. Eu compartilhei no Facebook uma fala da Hilda Hilst, que é uma grande escritora brasileira, que é a minha prima Valéria. Que lindo. E assim, essa fala dela é de 1990, numa entrevista que ela deu a Caio Fernando Abreu. Eu acho que é perfeita, porque mostra tudo o que ela vivenciou naquela época e que ainda existe. Ela diz assim: existe um grande preconceito contra a mulher escritora. Você não pode ser boa demais. Não pode ter uma excelência muito grande. Se você tem essa excelência e ainda por cima é mulher, eles detestam e te cortam. Você tem que ser mediano e, se for mulher, só faltam te cuspir na cara. Há anos, a Eloneida Studart me disse: Hilda, se você fosse um homem, escrevendo a prosa que você escreve, você seria conhecida no país inteiro. Quer dizer, a Hilda Hilst era rasgada, ela falava tudo. E, assim, uma grande prosadora, uma grande poeta que sentia essa dificuldade. Já naquela época, que até hoje ainda continua, né? Exato. Hoje a Hilda já é, tipo assim, o que ela queria em vida, ela não conseguiu ter. E até hoje a gente sente essa dificuldade. Mas, como a Maria Valéria disse, tá havendo uma mudança. A Jabuti desse ano de contos é uma menina bem jovem, Natália Borges Polesco. Sim, pois é. Bem jovem. A do ano anterior também, que foi a Carol Rodrigues, que no ano que eu ganhei o Jabuti de romance, ela ganhou de conto e crônica também. Ela é muito jovem. E a Natália, se eu não me engano, ela fala muito sobre a relação homossexual entre mulheres, né? Isso. E é um tema bem complicado de se livro falar. dela é... Mas o livro é muito bonito, porque é muito tratado com muito respeito e dignidade e delicadeza, não é? Porque... É um assunto espinhoso para a sociedade, né? Mas além dela ser uma mulher, ela trata de um assunto bastante espinhoso, né? Corajosa, ela foi corajosa e extremamente... É excelente o livro dela. Eu já li, sou amiga dela, ela realmente
Tanto que você não ganha o jabuti à toa, né? Porque Com certeza. Essa questão do machismo, ela é presente, assim, a gente vê em vários setores da sociedade, né? Assim, a gente vê na literatura, no jornalismo, né? Recentemente eu estava passando ali na Epitácio Pessoa e tem um outdoor lá que só tem homens como apresentadores de programas de rádio e de uma emissora daqui e de TV também. A gente sabe que as mulheres estão cada vez mais, isso até em maciço, assim, a presença de mulheres nas redações. Mas, assim, esse também é o objetivo desse programa que a gente está querendo fazer, assim, né? Esse programa, ele é o Alô Comunidade, ele é apresentado por homens, né? Mas, assim, nesse mês de março, a gente se reuniu, eu, Fabiana, Alina, a gente teve essa proposta de trazer a questão das mulheres e a gente falar também disso e ocupar os microfones, né? Ocupar esse espaço também. E a proposta é que a rádio abrace, de repente, essa ideia da gente ter um programa falando sobre o universo feminino, né, em vários seus aspectos, assim, em várias áreas, assim. E no site ZH Entretenimento traz também 10 mulheres que estão movimentando a literatura brasileira, né? Uma delas é você, né, Maria Valéria. Então, entre as mulheres aqui, a gente vai falar o nome de algumas. É a Beatriz Bracher, que é escritora e roteirista. A Conceição Evaristo, que é uma das principais vozes da literatura negra no Brasil. Se existe a discriminação contra a mulher negra, ainda é maior, né? Ainda existe essa lacuna muito grande. Temos também a Cristiane Sobral, que é atriz e escritora carioca. A Elvira Vigna, carioca radicada em São Paulo, é ilustradora e escritora. Também é negra. Eliane Marques, que é jovem autora gaúcha, vencedora do mais recente Prêmio Açoriano de melhor livro de poesia. Júlia Dantas, autora porto-alegrense, que estreou na literatura em 2015. Maria Valéria Rezende, paulista, radicada na Paraíba. A autora já foi freira da Congregação Nossa Senhora, né? Justamente isso que eu ia comentar. Todo mundo bota que eu fui, não. Por que eu não fui? Eu não fui, eu sou... Não, é porque as pessoas têm uma ideia, não sei, os jornalistas têm uma ideia de que freira é uma pessoa meio bobinha. Tipo, uma freira não pode ser escritora. Uma freira é meio bobinha, como é que vai ser freira? É uma bobinha, assim, fora do mundo, que não sabe de nada, como é que pode escrever literatura? Não é verdade. Mas eu não tenho traje nenhum. Meu traje, se eu ando na rua, ninguém sabe se eu sou freira. Eu vou em qualquer lugar. A gente vê muito mais o mundo do que os outros, porque a gente anda em todo lugar. Me lembro, não sei se eu estou tomando tempo demais, mas esse fato que eu acho muito, muito claro. Uma vez num debate, um romance meu, e praticamente depois eu vi que todos os meus livros, em algum momento, aparece uma prostituta como personagem. E aí me perguntaram lá da plateia, como que eu, sendo freira, escrevia romances sobre prostitutas. Eu disse, é muito simples. Até bem pouco tempo, agora não sei se jornalistas entram, mas até muito pouco tempo, sobretudo nos bordéis pobres, as únicas mulheres não prostitutas que entravam lá éramos nós, as freiras, que íamos visitar aquelas mulheres, ver se elas estavam precisando de ajuda, de alguma coisa. Então, a gente conhecia por dentro a vida delas. Então, é normal que uma freira que escreva sobre as prostitutas, ou uma própria prostituta, porque a gente que conhece. Com certeza. Certo? Então, é uma ideia da vida das freiras completamente furada. Nós andamos por toda parte, certo? Então, é pouca gente que anda por toda parte. E foi uma das coisas que eu li, fazendo uma pesquisa sobre esse universo da literatura feminina, que eu não conhecia muito. Então, fiz várias pesquisas. E o que eu vi em relação ao que a gente vinha falando antes, do machismo, é que os homens não consomem a literatura que as mulheres fazem, né? Porque eles dizem logo que é uma literatura de mulherzinha. Inclusive, foi criado um termo que eu não conhecia, que se chama checklit. Checklit. Checklit, né? Que é relacionado, que significa justamente isso, literatura de mulherzinha. Eu não sabia desse termo. Não sabia que tem literatura. Aí imagina aí, uma freira que vai falar sobre prostitutas. Pois é, não tem nada a ver. Não, mas é curioso, eu acho que uma coisa muito interessante era que alguém que fosse pesquisador pesquisasse a diferença entre a leitura feminina e a leitura masculina do mesmo livro.
Eu acho curioso, assim, o meu livro 40 Dias, o tal que ganhou o Jabuti, os primeiros capítulos, vamos dizer, as primeiras partes, são uma grande discussão sobre as relações entre a personagem principal, a narradora, e sua filha, e questões de família e tudo isso. Então, invariavelmente, os homens quando leem, inclusive meus amigos, eu não estou me queixando disso, mas eu notei que eles dizem assim, não, no começo não é muito interessante, mas a partir da página tal, aí quando ela vai para a rua, então aí sim se torna interessante. E as mulheres, eu recebo recadinhos por dentro, pelo Facebook, assim, dizendo coisas assim, por exemplo, olha, muito obrigada, eu tinha que conseguir falar com você para lhe agradecer. Não acabei de ler seu livro ainda, mas só a primeira parte que fala do problema da mãe com a filha, eu queria te agradecer, porque eu estava quase caindo na mesma arapuca que a personagem, e o seu livro me deu a coragem de dizer não. Então veja que a leitura masculina e feminina é diferente do mesmo texto. Então, eles estão acostumados a ler sempre uma literatura escrita por homens com as quais eles se identificam. Então, é natural que eles gostem mais, mas se eles não dominassem o espaço da divulgação, da crítica, aí não tinha problema, que a gente também pode gostar mais, ou se identificar mais facilmente com livros escritos por mulheres. Agora, o problema é esse, é que existe um gargalo, sim. Existe um gargalo. Existe que é difícil deles reconhecerem que existe, porque sempre foi assim. Uma então tradição, aquilo né? é aquilo que a gente já nasceu com aquilo, o mundo sempre foi assim. Você não desconfia, quer dizer, você acha que para você é natural, claro, porque para eles nunca foi doloroso isso, né? Agora, o que eu conheço de mulheres que têm romances e romances de alta qualidade ainda na gaveta, e que ainda agora, com toda a mudança que está acontecendo, não tem coragem, eu fico empurrando, você tem que mandar para uma editora, é bom, vai, ainda não estou pronta, ainda não. Ora, isso é uma perda para todos os leitores brasileiros. Você passou por esse medo, Ana, de publicar as suas poesias? Passei. Inclusive por conta de, assim, a família, às vezes os companheiro, o marido. Às vezes acontece uma pressão. Ah, mas você vai... Pra que você quer publicar? Você quer se exibir? Pra que você quer publicar? Aí eu passei por isso. Tipo, você está se exibindo demais. Tipo, é uma dificuldade que eles têm de aceitar e de também abrir os espaços. Muitos escritores aqui na Paraíba fazem eventos e só convidam homens, professores, palestrantes. Não é só aqui, é em todo lugar. Em todo lugar. Exatamente. Aqui é muito fechado. Por quê? Você publica, mas eles ignoram. Fingem que não vê. Sabe? Pra tentar te colocar pra baixo. Eu já... E tem o problema também das editoras, né? Que dificilmente você consegue uma editora que queira publicar o seu livro, né? E principalmente em poesia, né? Porque poesia é um gênero que não vende. Dizem eles que não vendem, mas o livro vende-se se a editora quiser. Porque ela investe em publicidade de certos livros e outros não. Eu sou escritora aqui. Eu estou publicada pela Companhia das Letras. Só que eu vou na livrarias, que agora é quase sempre nos shoppings, aquelas livrarias de cadeia, que é cadeia para os livros nossos. Quer dizer, e você olha o que está na vitrine. Na vitrine tem livro estrangeiro, às vezes de má qualidade, aquele livro produzido em série assim, ou tem livros dos homens. Os meus livros, que são daqui, né? Estão enfiados numa... Ou não tem, ou estão enfiados numa estantezinha lá no fundo, que se você não for lá especialmente para querer comprar aquele livro, você nunca vai ver, né? Então existe um filtro mesmo, sabe? Então, por exemplo, o meu livro, eu ganhei em janeiro o prêmio Casa de las Américas, com o outro livro, o Outros Cantos, o mais recente.
Está esgotado e até agora a editora ainda não mandou. Novos exemplares. Não, eles estão reimprimindo, mas não apareceu em livraria nenhuma. Eles vão reimprimir, porque o 40 dias já vai na quinta ou sexta reimpressão. E há uma procura, né? E há uma procura enorme. Todo dia alguém telefona para mim, onde é que eu acho seus livros? Me manda recadinho. Eu digo, filha, eu não sou livraria. Depois eles dizem que os livros não são vendáveis. Pois é, aí, por exemplo, o pessoal da livraria lá perto de casa, que eu sei que é verdade, eles mandam pedir 20, 30 exemplares de cada livro meu, chegam 5. Porque o preço do frete é o mesmo para mandar 50 tons de qualquer porcaria do que para mandar o meu livro. Então, eles preferem mandar aquela coisa que é fácil de vender, porque eles já fizeram tanta propaganda e tanto escândalo com aquilo, que vai vender, né? Porque curiosidade fica... Agora, apesar de todo esse preconceito que existe, né, dentro do mercado literário também para as mulheres, está tendo um boom aqui na Paraíba, né, eu tenho percebido, de mulheres escritoras, né? Recentemente teve o Ventre Urbano, que a Ana Apolinário participou, e outras mulheres também aqui, como Romarta Ferreira, Maiara e outras meninas também. Inclusive, interessante que algumas que eram poetas, unicamente até então, é a primeira experiência delas de publicar prosa. E extremamente vitoriosa, porque realmente o livro é uma graça, é lindo do começo ao fim. Né? Eu posso dizer isso porque o meu pedacinho é bem pequenininho, que é um mini conto, quase. E o que as meninas que estão escrevendo, publicando pelo menos prosa pela primeira vez, apresentaram, vamos dizer, é muito acima da média, é muito acima do razoável. E como é que foi esse processo para escrever o Ventre Urbano? Assim, como é que surgiu essa proposta? E como é que foi você passar da poesia para o conto, para a prosa? Foi assim, partiu a iniciativa da Letícia Palmeira, né, que é a escritora, Elisiane Azevedo, que elas que organizaram o livro. O Tonho, que é o Tonho França, que é o editor da Penalux, fez o convite, né, assim, propôs essa ideia de fazer uma antologia só de mulheres. Aí a Letícia foi reunindo, assim, as meninas, né, que ou publicaram ou não tinham publicado ainda, como é o caso de Maiara Vieira, que ela era engavetada, né? Ela engavetava tudo. E eu sempre falava, Maiara, publica, tu escreve muito bem. Mas ela dizia, não. Aí o conto dela saiu no livro e ela, tipo assim, já se sentiu... E é muito bom. E ela vai lançar agora um livro, né? Exatamente. Foi depois do Ventre Urbano, ela se sentiu muito fortalecida para publicar o livro de estreia dela, né? De crônicas. Então, quer dizer, para ela foi muito importante. Para mim também foi muito bom, porque eu fiquei um pouco insegura quando a Letícia convidou, porque inicialmente ela queria fazer o livro dividido, né? Não, vou colocar poetas. Então, eu, Mirtes e... eu esqueci a outra. Ciele. Não, vocês vai ter poemas de vocês no livro. E as outras, prosa. Aí depois ela repensou, não, vamos fazer um livro só de prosa. Aí, você topa escrever um conto? Aí eu fiquei assim, meio insegura. Tá, mas é tanto tempo que eu escrevo poesia, mas vamos lá, né? Vamos me arriscar. Um novo desafio, então, amplia as foi, aí ela, assim, deu uma força para que eu seguisse, né? Que eu me arriscasse na prosa. E aí o resultado eu gostei muito. É um trabalho muito bonito. Que demonstra, assim, que as mulheres na Paraíba, elas estão se fortalecendo, estão escrevendo, estão publicando, estão buscando espaço, apesar de toda essa resistência que a gente vê, né? Mas foi uma experiência muito boa o Ventre Urbano. E a gente pretende estender, né? Fazer, quem sabe, participar de outros eventos, articular outros movimentos. É um livro que cada conto tem o seu charme, né? O seu encanto. E você tem muito... cada uma com seu estilo, com seu...
com temáticas que não, alguns homens costumam dizer, é mimimi de mulher, né? Que em geral eu costumo responder, se o fulano acha que isso é mimimi de mulher, é porque ele nunca leu o Proust. Porque não existe livro de mais mimimi do que o Proust, porque tem muito mimimi masculino também, né? Exato. Então, eu acho assim que o resultado é tão interessante justamente porque você vê a variedade de temas, de modos de dizer e com algumas, praticamente é o seu texto de estreia na prosa. Isso é fantástico, isso daí. A gente tem que dar um intervalo agora, entrar no intervalo, são 14 horas e 32 minutos e voltaremos já já com a Alô Comunidade, com Maria Valéria Rezende e Ana Apolinário. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. Viva Paraíba, viva a água! Na Paraíba, a transposição ganhou vida. É o governo da Paraíba garantindo o maior aproveitamento das águas do Rio São Francisco. Nesta primeira etapa, com as águas chegando no açude de Boqueirão, mais de 900 mil pessoas serão beneficiadas em 44 municípios. O governo da Paraíba fez e continua fazendo obras de drenagem, limpeza dos rios e esgotamento sanitário, totalizando mais de 1,4 bilhões de reais. Governo da Paraíba, viva o trabalho! Precisa da segunda via de sua CNH? Será necessário comparecer ao Detran apresentando boletim de ocorrência policial, original e cópia da identidade e CPF e pagar a guia de recolhimento disponível em nosso site detran.pb.gov.br. Depois é só comparecer a um dos postos de atendimento do órgão e solicitar a impressão. Detran da Paraíba, o trânsito levado a sério. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. São 14 horas e 33 minutos, nós estamos de volta com a Alô Comunidade. E aqui a gente vai dar uns alôs para os nossos ouvintes, né, que estão sintonizados aqui na Tabajara AM. Roberto Bezerra, do Alto do Mateus, é ouvinte assíduo do Alô Comunidade. Quero dar também um alô para Clebson Bezerra, que está também nos escutando lá nos expedicionários. Dona Rita Terezinha, minha mãe. E entre outras pessoas que estão ouvindo. Aline, você tem algum alô aí para dar e tal, pessoal? Eu queria dar um alô a todos os meus amigos, companheiros jornalistas que estão nos escutando. E só, Mabel. Também tem Joana Dark da Silva, também está sintonizada na Tabajara, ela é do movimento feminista, está mandando um recado aqui pelo WhatsApp pra gente. E vamos continuar, né, nossa entrevista aqui com Maria Valéria Rezende e Ana Apolinário. Aline, você tem umas informações para dar para a gente sobre o surgimento da literatura no Brasil? Na verdade, são fatos curiosos que eu acabei encontrando, que conta-se que a primeira notícia de um livro escrito, um romance escrito, foi por uma mulher. Eu não sei se vocês sabiam, que foi a Murasaki Shikibu, uma japonesa da classe nobre que escreveu no ano de 1007 um livro chamado A História de Genji. Interessante. E a gente também tem aqui uma curiosidade sobre aqui no Brasil mesmo, que a Anísia Floresta Brasileira Augusta, nascida no Rio Grande do Norte, aqui do nosso lado, foi uma das primeiras mulheres a romper o espaço particular dos homens na literatura, publicando textos em jornais. Seu livro Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, de 1932, é o primeiro a tratar dos direitos das mulheres à instrução e ao trabalho no Brasil. Outras escritoras também desafiaram o mundo literário brasileiro, como Ana Eurídice, Eufrosina Barandas, considerada a primeira cronista do Brasil, Raquel de Queiroz, que não podemos esquecer, que foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, a Clarice Lispector, uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX, e Nélida Pinhon, primeira mulher a ser presidente da Academia Brasileira de Letras, como a Maria Valéria Rezende já havia destacado aqui.
Exatamente. A gente também, um dos temas que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né, antes de começar o programa, é sobre esse momento político crítico, né, que o Brasil vive atualmente. E nós, mulheres, temos sido bastante atingidas, né, e uma das coisas que aconteceu recentemente foi a votação da lei da terceirização pela Câmara, né, dos Deputados, que foi aprovada. E isso cria uma série de problemas para os trabalhadores brasileiros, o que já existe. E agora a reforma da Previdência, que está em vias de ser votada também, e existe uma grande mobilização da sociedade brasileira para barrar esse tipo de questão, né? E no site da Pontífices Obras Missionárias, né, ele fala justamente da mobilização que os religiosos e as religiosas do Brasil estão se mobilizando contra a reforma da Previdência. Eu queria que Maria Valéria comentasse um pouco sobre isso e também da experiência dela na época de 1964, né, quando os religiosos também tiveram uma importante função para derrubar a ditadura no Brasil. Veja, quando nós religiosos nos tomamos posição em relação a essas questões, em geral nós não estamos defendendo o nosso direito particular. Porque como nós vivemos em comunidades, então a gente tem mais maneiras de se sustentar e de se apoiar uns aos outros. Nós temos caixas comuns que redivide os nossos recursos. É como se fosse uma grande família em que todo mundo bota tudo junto e redistribui. Então a gente tem certas defesas, mas nós, como a gente convive muito com o povo mais necessitado, o povo trabalhador, o povo que depende muito mais dessas coisas, a gente tem uma consciência muito mais clara. E não é em nosso nome que a gente faz esse tipo de protesto. É em nome do povo com o qual nós convivemos, cuja vida a gente conhece no cotidiano, no detalhe, e a gente percebe imediatamente que isso não pode ser, ainda mais se a gente quer ser fiel ao Evangelho, que diz: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava só, me foste visitar, eu estava sem casa, me deste um teto. Se a gente não se preocupar com isso, a gente não pode nem dizer que segue Jesus. Então, para nós é uma coisa fundamental. E quando Jesus diz assim: uma vez eu tive com fome, você me deu, não, eu tive fome. Então a gente tem que dar de comer a todo mundo que tem fome. A gente tem que lutar para que ninguém tenha fome. E para que ninguém tenha fome é preciso políticas públicas, é evidente. Não pode ser na base de cada um dar um pratinho no portão de casa. Você não resolve nunca se você tem uma sociedade injusta e um Estado que despreza aquele que não paga, que não paga ou não desvia imposto, né? Maria, sobre esse tema da reforma da Previdência, nós vamos colocar agora um áudio sobre um debate que houve ontem no Sintep com o Paulo Paim, falando sobre a reforma da Previdência. Senador, esse é um programa Alô Comunidade, ele vai ao ar na Rádio Tabajara, aqui da Paraíba, que é uma rádio pública do governo, e numa rádio comunitária chamada Rádio Zumbi, dos Palmares. Qual é a importância desse ato aqui em João Pessoa hoje, logo em seguida a essa aprovação pela Câmara dos Deputados? Olha, eu estou fazendo esse roteiro em todo o Brasil. Já fiz o roteiro em todos os 27 estados pela segunda vez, defendendo democracia, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência e, naturalmente, contra a terceirização. Foi importante o ato que fizemos em Natal, hoje pela manhã, e à tarde aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, onde foram unânimes todos que estiveram aqui, foram centenas e centenas de líderes da sociedade, sindicalistas, parlamentares, vereadores, enfim, prefeitos, das mais variadas áreas. Um encontro, eu diria, suprapartidário, intersindical, interreligioso, quase um culto ecumênico, eu poderia dizer. Estavam aqui representadas todas as religiões, e aqui eles repudiaram esse projeto de terceirização, que terceiriza tudo, inclusive a atividade fim. E todos nós sabemos que quando você terceiriza, o trabalhador passa a receber de 30% a 40% a menos. Fica mais fragilizado pela insegurança jurídica e até psicológica
porque o equipamento de segurança não passa a ser o mesmo, porque tu não é mais funcionário de uma Petrobras, de uma grande metalúrgica, de um banco, enfim, de uma empresa que trabalha com produtos químicos. Você passa a ser funcionário de um escritório qualquer da esquina. Isso é gravíssimo, por isso que cada 10 acidentes com sequelas, 8 é empresa terceirizada. Cada 5 acidentes com morte, 5 é de trabalhadores em empresa terceirizada. Então a situação é da maior gravidade. Cada 100 ação na justiça, 80% é de empresa terceirizada, porque eles não pagam os seus direitos. Não pagam o fundo de garantia, não pagam a previdência, não pagam o 13º, fecham as empresas e não indenizam. Por isso o Brasil tem que dar um grito bem forte, dizendo não à terceirização, não à reforma da Previdência, não à reforma trabalhista. A situação está dizendo que esse projeto já vem do governo Dilma, mas na verdade ele vem de antes. Como é que faz para desmistificar a origem desse projeto e como é que a classe trabalhadora pode reagir, senador? É só falar a verdade, né? A verdade é uma arma muito poderosa contra os mentirosos. Esse projeto é do Fernando Henrique Cardoso, exato, de 98. Ele mandou para o Congresso, o Lula mandou arquivar, eles não quiseram arquivar e agora desarquivaram ele de um momento para outro e aprovaram na Câmara dos Deputados. Porque o projeto de debate à terceirização, de fato, decente, está na minha mão, lá no Senado. Estou com o relatório pronto e a matéria poderá ser votada ainda no mês de abril. Tem como reverter, senador? Tem, se o presidente vetar. Se ele não vetar, nós vamos ter que trabalhar muito para que a nova lei que poderemos aprovar venha substituir essa que ele poderá sancionar. Se ele tiver um mínimo de coerência, ele veta essa matéria. Só uma fala sua sobre a Operação Carne Fraca, Paim. A Operação Carne Fraca é interessante, viu? Porque eu tinha assistido os debates no Congresso. Aqueles que até ontem elogiavam a Polícia Federal para tudo quanto é lado. Eu sempre tive respeito à Polícia Federal e vou ter sempre. Agora a Polícia Federal parece que virou bandido, não virou bandido. A Polícia Federal apenas denunciou o que vinha acontecendo. E é da maior gravidade para a saúde pública o que vinha acontecendo. Bom, nós temos que ter um certo cuidado com o mercado internacional, claro que temos que ter. Eu mesmo sou do estado que é um grande produtor Rio Grande do Sul, de gado e de frango, enfim, de carne. Nós temos que ter todo o cuidado, mas aqueles que erraram, seja na fiscalização, seja os proprietários de grandes empreendimentos na área da produção de carne, seja este ou aquele frigorífico, ele terá que responder pelo que fez. Nós não podemos ter um trabalho gigantesco como tivemos no Brasil, perante o mundo, para a nossa exportação de carnes e derivados, e sermos desmoralizados, já em dezenas de países, devido ao ato criminoso de alguns. Dentro do Ministério da Agricultura, o que é que deve ser feito para a transparência, para evitar a corrupção dentro do Ministério? Senador? Não só no Ministério da Agricultura, né? No Ministério da Agricultura e todos os ministérios. A propina... Nesse caso específico. Mas a Operação Zelote mostra isso. Que a propina não é só no Ministério da Agricultura, é nos outros ministérios. Você vai ver que a maioria dos ministros desse governo estão envolvidos na Lava Jato. É preciso transparência absoluta e ficha corrida de cada candidato que se apresenta para postular, principalmente, o papel de ministro ou de cargo de confiança de setores estratégicos da sociedade brasileira. Obrigado, senador. São 14 horas e 45 minutos, depois da sonora aí com o senador Paulo Paim, nós retomamos aqui a entrevista com Ana Apolinário, as escritoras Ana Apolinário e Maria Valéria Rezende. Nos bastidores a gente estava conversando aqui sobre o começo da carreira das escritoras, né, Aline? Você estava conversando sobre isso. Isso, eu estava perguntando aqui a Ana e a Maria Valéria como elas tinham começado, como tinha despertado, né, a escritora que há dentro delas, e se tinha alguma inspiração, se elas liam algum outro, tinha era fã de algum escritor, escritora. E a Ana estava falando aqui do seu encantamento com o livro Lolita, né, Ana? Você poderia falar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes? Então, eu li o Lolita quando eu tinha 16 anos. E, assim, é um grande romance. E é um dos livros que eu mais gosto até hoje, que é um livro que eu vou estar sempre relendo.
E um outro que me marcou muito também foi A Insustentável Leveza do Ser, que é um romance brilhante. E aí tudo isso, toda essa carga, né, essa bagagem literária de leituras que eu fui incorporando e fui começando a escrever, porque o escritor, antes de tudo, é um leitor, né? Ele tem que adentrar. E contigo, Maria Valéria, como foi? Olha, a minha história é uma história, não é muito comum, porque acontece que eu nasci numa família que tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai havia escritores. Então, gente que publicava livros. Então, eu cresci no meio de uma livrarada, porque era a única coisa. A gente não tinha mesada, não tinha nada, era seis crianças em casa. Meu pai era médico do Tampa Antigo, que trabalhava quase o tempo todo de graça. Então, a gente nem tinha mesada nem nada. Então, quando a gente pedia um sapato novo, um vestido novo, olha, agora não dá. A única coisa que se a gente pedisse, meu pai se virava, minha mãe se virava e tinha, era um livro. Então, eu já nasci no meio daquilo. E era constantemente, nossas casas eram frequentadas por outros escritores também. Então, o que acontecia? Para mim, eu achava que escrever livro era a coisa mais normal do mundo. Como eu acho hoje, por exemplo, que eu ainda vi isso quando eu vivia no interior, que quem é de família de poeta, de repentista, as crianças naturalmente começam a fazer o seu, todo mundo. Então, para mim, eu cresci, só que não era verso, não era cordel, era prosa, mas é poesia também. Não era feito no folheto de cordel, era feito num livro mais careta, mas essa ideia assim de que um dia todo mundo escrevia um livro, que nem aos 7 anos cai os dentes, você vai para a escola, aos 15 anos vai no primeiro baile de vestido comprido, depois, no meu tempo, né, com 17 casa, com 18 já tem o primeiro filhinho, e eu me lembro assim de... Então, escrever e ler era uma coisa, eu fazia meus livrinhos, pedia para minha avó, para minha mãe, eu fazia assim, edição de 5, 6 exemplares, tudo escrito numa máquina de escrever Remington velha do meu avô, né? Desenhava, ilustrava, fazia tudo e distribuía na família, e todo mundo levava muito a sério. Falava, como eu ouvia, falava, você já leu o último livro de Zezinha, que era minha tia, que era poeta? Ou você já leu o último livro do tio José? E falavam também, você já leu o último livro da Maria Valéria? Então, pronto, para mim era uma coisa super normal. Então, não era nenhum desafio. E depois era engraçado que lá em Santos tinha muitos concursos interescolares de redação, naquele tempo chamava, né? E eu sempre ganhava do meu colégio. Valéria, desculpa te interromper, só para avisar aos nossos ouvintes que nós estamos ao vivo no Facebook do Dalmo Oliveira. E quem quiser dar um alô, curtir, dar um amei lá, pode acompanhar. Continua, Maria, desculpa aí. Bem, então, eu achava que era assim, que escrever livro, nunca achei que escritor fosse um ser diferente dos outros. Então eu sempre tive para mim era uma coisa, eu ganhava o concurso da minha escola, mas quando chegava na etapa municipal, eu era sempre desclassificada, porque algum parente meu, escritor, estava sempre no júri. E eu ganhava sempre um prêmio de consolação, que eu não sei, porque era sempre um dicionário. E eu tenho uma coleção, eu me tornei maníaca de dicionário. Eu tenho até dicionário de língua que eu não sei para outra língua que eu não sei. Lá em casa tem prateleiras e prateleiras de dicionário. Acho que foi desse tempo aí. Então, para mim, eu sabia que se eu quisesse eu podia escrever. Mas tinha tanta coisa que me interessava. Eu cantava no madrigal, eu me meti com teatro, eu pintava, porque minha mãe era escultora, meu avô pintor, eu tenho 2 irmãs que são artistas plásticas. Então a gente tinha... Arte para nós era o cotidiano. Então você brincava com uma coisa, com outra. Eu fiz filme Super 8, eu fiz fotografia, eu fiz tudo. Então,
E no próprio trabalho de educação popular, eu metia tudo isso dentro. Então, eu nunca senti necessidade. Foi com 60 anos que, por acaso, alguém resolveu publicar. Foi uma história longa que caiu, por acaso, na mão de um editor, histórias escritas por mim. E aí, pronto, aí veio isso. Então, para mim, né? Eu não tive dificuldade pessoal, mas eu vejo, e por isso mesmo, como eu não estou me queixando em nome próprio, porque eu fui privilegiada, porque, pronto, pela minha vida, pelas circunstâncias do acaso, eu nunca quis publicar um livro e foi difícil. Eu fiquei em dúvida se eu ia publicar aquilo, porque o fato de um editor querer publicar não prova que o livro é bom, porque senão não existia tanto livro ruim no mundo, não é? Então, eu até peguei e mandei, antes de dizer sim para a editora, eu mandei para o concurso Cidade de Belo Horizonte, que é um concurso que você manda com pseudônimo, ninguém sabe quem você é. Aí eu fiquei entre os 6 finalistas. Depois eu fui ver, tinha 300, não sei quantos livros inscritos. Aí eu falei, bom, então não é ruim, né? Então aí deixei publicar. Então, mas eu sei, eu sou testemunha, porque eu vejo as minhas companheiras, eu tenho, meu computador está cheio de originais de amigas que são excelentes. Vários deles já e não nasceram publicados. Numa família de escritores. Não, né? nasceram numa família de escritores, entendeu? Eu sou muito consciente, assim, eu procuro estimular isso, porque eu sou muito consciente do privilégio que eu tive. Para mim foi muito fácil, por causa disso, por um acaso. Tudo por acaso. Você tinha várias inspirações dentro da própria casa. Diferente da Ana, que a primeira inspiração dela foi a professora de literatura, né, Exatamente. Ana? Foi. Mas assim, em casa, eu sempre tive acesso aos livros, porque minha mãe é pedagoga. Aí ela trazia muitos livros para mim. E dos presentes que ela me deu foi a coleção completa do Murilo Mendes, Poesia e Prosa, e textos em outras línguas. Isso na adolescência. Aí, aquilo, assim, me despertou muito. Quer dizer, eu tinha um ambiente em casa que era favorável, propiciava, além da paixão, assim, já como uma coisa natural em mim, né? Pelos livros, pela literatura, o encanto que eu tinha pela literatura na escola, pela professora. Aí isso tudo foi desencadeando. Um tema que vocês levantaram aí é a questão da leitura, né? A leitura a partir de criança, né? Desde cedo. Sua mãe estimulando, a Maria Valéria com os pais também, os tios que eram escritores. Vocês acham que hoje existe esse estímulo? A escola também estimula o aluno, a criança a ler? Ou realmente a gente está tendo um pequeno problema aí nessa questão? Eu acho que essa geração já está, em parte, assim, comprometida pelas novas tecnologias. Ontem eu estava no colégio da minha filha, ela tem 8 anos. E eu vi a turminha do primeiro ano. Um garotinho devia ter o quê? 5 anos. O menino estava com um celular enorme. Eu acho que ele nem sabia ler ainda, né? Porque no primeiro ano eu acho que ele ainda ia ser alfabetizado. Mas já mexia tudo, não sei o quê. E eu noto que as crianças, elas estão se apegando muito à imagem, né? A escrita está sendo... O livro em si está sendo uma coisa que está, assim... Que você tem que fazer um trabalho realmente muito diferenciado. Fazer uma coisa, assim, que chame a atenção. Porque a questão da imagem do celular, do tablet, é muito forte. As crianças se sentem, assim, muito atraídas por os youtubers, né? Essa coisa toda. Minha filha quer ser youtuber. Pois é. Antigamente, quando perguntava para as meninas, o que você quer ser quando crescer? Professora. Agora, modelo ou youtuber? Youtuber. A última palavra é o youtuber. Uhum. Mas aí eu tento assim, não, Sofia, a gente tem que ler, tem que procurar não ficar tão
como é que se diz? Viciado, né? Que eu digo assim, que as pessoas são viciadas em celular, em internet, em Facebook, em redes sociais, em aparecer, essas coisas todas que a mídia expõe. É um trabalho difícil, que você tem que fazer uma coisa assim, dia a dia, para que a criança não seja sugada por esse turbilhão, né? Não, e sobretudo uma coisa muito séria que eu acho é o seguinte, é que a leitura... Olha, quando eu era criança, como eu nasci 10 anos antes da televisão, a fantasia, a viagem, o coisa era livro. E os livros daquele tempo, a ilustração era um desenhinho ou outro em branco e preto. Eu li Monteiro Lobato todinho, um monte de livros... que tinha assim, era cada 50 páginas, sei lá, cada 30 páginas é que tinha um desenhinho em branco e preto, não tinha essa ilustração toda. Então, o que acontecia? E quando você lê um romance hoje de adulto, que não tem ilustração, o que acontece na sua cabeça? A sua imaginação é estimulada, porque você começa a imaginar a cena. Exato. Você começa o que está descrito com palavras, que não é tudo... Você começa a fazer aquele filme na sua cabeça, vamos dizer, para simplificar. Então, a literatura escrita, a poesia, o romance, o conto, ela te faz desenvolver um dom humano importantíssimo, que é a imaginação. Quando você tem tudo prontinho na sua frente, essa mania que o pessoal tá de ver série disso, série daquilo, eu nunca vi uma série na minha vida, eu não sei como é que o pessoal também não tenho paciência. Não sei como é que o pessoal arranja tempo para isso. Você fica ali pasmado, porque todos os detalhezinhos já são dados prontos para você, até o tom da voz, a cara da pessoa, a expressão, você não precisa de imaginar nada. Então você vira uma espécie de balde vazio, onde... A ficção vai enchendo até que derrama pela borda. E a leitura, a leitura também, eu conheço pessoas assim, idosas, ou que já estão numa fase assim de que você começa a esquecer muitas coisas. As pessoas que leem mais, elas são muito mais ativas, elas tem a imaginação estimulada, a memória, as percepções. É bom pro Alzheimer também e tal. Exatamente. Pra prevenir algumas coisas, enfim. E não tem assim, eu acho que uma das sensações melhores que tem é você estar lendo o livro, como a Valéria disse, imaginar aquele filme na sua cabeça. A voz do personagem, o jeito, tudo, é muito, assim, mágico, né? É mágico, na escuta do Alô Comunidade, Marinaldo, de Mangabeira, a gente manda um alô para ele. E Roberto Bezerra, também que ligou para elogiar a entrevista, né, que está acontecendo aqui agora com Maria Valéria Rezende e com Ana Apolinário, e também com Paulo Paim, o senador Paulo Paim do PT, que esteve aqui ontem, em João Pessoa. E Érica e Vilmar, que estão assistindo o programa ao vivo pelo Facebook, né, que está sendo transmitido agora. Silvia Patriota também, Uliana e das Dores também estão na sintonia do Alô Comunidade. A gente está já terminando o programa, já são 14 horas e 59 minutos, mas teria só mais uma perguntinha rápida para Maria Valéria e para Ana Apolinária, assim, como é o processo de criação de vocês, assim, como é que vocês fazem? Vocês acordam, aí vão para o computador, vão ler, assim, como é que começa, assim? Não, esse já programa... acordou, já de repente está dormindo e de repente vem uma ideia assim, eita, eu vou escrever. Então, como é? Não é nada disso. Isso daí é o que você vê nas entrevistas dos escritores. A romantização. Aquela rotina do escritor. Às 9 horas da manhã eu me tranco no meu espaço sagrado da literatura e ali ninguém me incomoda até 1 hora, eu me dedico à literatura, depois eu almoço, eu descanso, às 3 horas da tarde eu me tranco. Nada disso, isso é conversa de homem, né? Que ninguém vai lhe dizer, seu fulano acabou